Caiu a coroa! E agora, como você, dentista, vai recimentar? O que a gente faz quando o paciente chega no consultório com uma coroa na mão? Ou com aquele potinho onde o dentinho está dentro, né, que parece um peixinho no aquário. Então já deixa o seu like porque a gente vai ver tudo sobre o porquê que essa prótese cimentou e também todo o passo a passo para poder cimentar ela de uma maneira ainda melhor. A primeira coisa é entender que falhas são normais para qualquer tipo de restauração. Sempre elas vão falhar e o que a gente precisa é fazer o máximo para poder prorrogar o maior tempo possível para que essa falha aconteça e que deixe essa falha o mais previsível possível. O que eu quero dizer com isso? Quando for falhar, que essa falha seja possível de reparo e que ela não cause a perda do dente. Se a gente conseguir controlar de alguma forma para esse dente não sofrer, ainda é melhor. Por isso é tão importante os novos conceitos de adesão e o uso de preparos expulsivos. Porque assim, além da retenção não fazer nenhuma diferença quando você tem uma adesão correta, quando você tem preparos expulsivos, você tem uma dissipação das forças que atingem tanto a prótese como o dente. E isso evita fraturas e falhas na adesão. E além de aumentar a longevidade dos dentes e também das suas restaurações, você vai conseguir controlar a falha. Isso significa que você vai diminuir a chance de uma falha catastrófica. Quando o paciente chega no consultório com uma prótese na mão, você tem que entender se isso foi uma falha precoce ou se foi um processo natural de qualquer restauração. Um processo de falha que pode ter acontecido naturalmente. E isso é importante, por isso a gente sempre vai avaliar tanto o interior da peça quanto o preparo. Primeira coisa, e para isso não importa que tipo de prótese ou tipo de cimento que possa ter tido antes. Você vai ver se tem algum dano no dente, por exemplo, cárie, fratura. Isso já iria impedir qualquer possibilidade de recimentação. Então, se tiver, esquece. Se não, vamos em frente. Agora, no caso de você ter uma coroa metalocerâmica, né, que foi cimentada com fosfato de zinco e ela falhou, a gente vai ver primeiro se nesse cimento ele tem algum tipo de manchamento, porque se ele tiver manchado, isso pode indicar uma falha de selamento. Então essa peça já não pode ser recimentada. Agora, quando a gente está falando de cerâmicas cimentadas com cimento resinoso, a gente vai ver se esse cimento resinoso ele ficou na peça ou ficou no preparo. E não importa se foi você ou outra pessoa que cimentou. Isso já vai ajudar a identificar se houve ou não uma falha na adesão. Agora, não é sempre que é culpa da adesão. A peça ela pode se soltar por diversos motivos, que nem a paciente desse vídeo, ela tem a mania de usar palito de dente e ela fica forçando os dentes, forçando entre os dentes, e ela faz uma força tipo de alavanca, né? E vai fazendo essa força de alavanca em todos os dentes, uma hora, aonde tiver prótese, ela solta, né? E ela vai cair mesmo. E assim como esse, pode ter outros hábitos parafuncionais, ou interferência em movimento de oclusão, ou até mesmo algum tipo de contato prematuro, e tudo isso pode causar uma decimentação. E é fundamental, antes da gente recimentar, identificar se além do dente, a peça ela também está íntegra, se ela está bem adaptada, se não tem nada interferindo a adaptação dela, nada que impeça ela de ser recimentada. Beleza, já viu que está tudo certo, então a gente vai começar a recimentar. Mas antes, diz aqui no comentário como é que você faz para recimentar suas peças, e se você tiver alguma dica que eu não estou falando aqui, coloca nos comentários também. A primeira coisa que você vai fazer é colocar um provisório do paciente. É isso mesmo que eu falei, você vai colocar um provisório do seu paciente, porque a parte interna dessa peça, se ela já não estiver cheia de cimento, ela está contaminada. E o correto é você enviar para um laboratório para ele fazer a limpeza dessa peça, para então você poder recimentar. E o porquê que eu aconselho você mandar para o laboratório? Primeiro porque ele tem equipamento mais apropriado para fazer isso, e depois porque ele faz isso o tempo todo, todos os dias. Ele tem o conhecimento para limpar da maneira correta os diferentes materiais que possa ter sido feito essa prótese. Agora, depois que essa peça voltar limpinha do laboratório, aí a gente pode começar a cimentação. Vai remover o provisório, vai limpar ali o preparo e já vai começar provando essa peça no preparo. Vai conferir de novo se a adaptação está tudo certinho. E agora que a gente vai fazer o isolamento absoluto. Mesmo quando a gente tiver esses preparos com nível subgengival ou no nível gengival, a gente pode usar grampos modificados para justamente poder cimentar ela da melhor forma possível. Agora, com o isolamento feito, você vai provar essa peça novamente, porque você tem que ter certeza que não tem nada nesse isolamento interferindo para você adaptar corretamente essa peça. O processo de adesão ele vai depender do tipo de cerâmica que foi feita essa peça e também dos substratos que pode ter nesse dente. Nesse caso específico, a cerâmica é um disilicato de lítio, um M-Express. Então a gente vai fazer um condicionamento com ácido fluorídrico a 5% por 20 segundos, lavar, secar, limpar com esfregaço de ácido fosfórico por 30 segundos, lavar, secar e depois aplicar o silano por
por 30 segundos, também esfregando. E não precisa usar adesivo, só deixar ela no canto lá descansando e ir fazer o preparo do dente. Nesse caso, tá, a gente não tem dentina exposta, porque toda a dentina ela já estava coberta com uma resina composta e essa resina composta está inteiramente íntegra. A falha não foi na resina para o dente, foi entre a adesão e a peça. Então a gente vai fazer a profilaxia desse preparo com Concept Scrub, fazer o jateamento de óxido de alumínio de todo esse preparo, então a gente vai fazer um condicionamento ácido fosfórico por 30 segundos. Na resina, ele vai limpar, vai descontaminar. E no esmalte que tem no término, ele vai realmente condicionar, criar retenção para a adesão. Por isso mesmo, por causa dessa limpeza na resina, você pode esfregar, porque torna mais eficiente o seu ataque ácido. Depois você vai aplicar Silano só na região de resina, se cair um pouquinho no esmalte não tem problema, e depois você vai aplicar adesivo em tudo. Na verdade, não precisaria passar adesivo em cima do Silano que está lá na resina do preparo. Só que é o seguinte, como o esmalte está só no término e é muito difícil você passar de maneira seletiva esse adesivo, então não se preocupa se pegar em cima da resina ou se você já passar em todo o preparo de uma vez só. Agora presta atenção, eu vou utilizar um cimento dual e o adesivo que eu escolhi para essa cimentação é o Clearfield SE Bond. E esse adesivo ele não é dual, então eu vou precisar obrigatoriamente polimerizar ele antes. Agora presta atenção porque esse é um erro muito comum, porque assim muitas pessoas deixam para polimerizar o adesivo junto com o cimento. E se você tem um cimento dual, significa que a luz não vai chegar lá embaixo no cimento, por isso você está usando cimento dual. Então o teu adesivo ele também deveria ser dual. Só que a maioria dos adesivos que a gente tem não são duais. Então se você tiver um adesivo que não é dual, você precisa polimerizar ele antes, ou você vai ter problema logo com a sua cimentação. Agora que a peça já está carregada com cimento, toda a adesão do seu dente está pronto, você vai posicionar ela no preparo, apertando, removendo o excesso, né? Agora não esquece, como você está usando o cimento dual, você tem que ser rápido. O tempo de trabalho é limitado e você tem que procurar manter essa peça na posição, segurando durante todo o tempo de polimerização química. Só depois que você já terminou essa polimerização química, que dá mais ou menos ali uns 5 minutos ali do que você botou na peça e levou na posição, você vai fazer a polimerização fotoativa. Se você polimeriza antes de você ter uma polimerização química, no final você não vai ter uma conversão de polimerização ideal desse teu cimento resinoso dual. Agora pronto, você vai dar acabamento, vai polir a linha de cimentação e também vai conferir a oclusão. E enquanto você vai fazendo isso aí no seu caso, o YouTube já separou mais 2 vídeos para você escolher qual você vai continuar assistindo aqui no nosso canal.